A gente tem falado aqui da CPMI do INSS e essa comissão está enfrentando críticas também por sessões esvaziadas, disputas políticas também. Então a gente vai entender melhor o que essa CPMI, já que a gente falou, né, da sogra do líder do PL, o Sóstenes. A gente tem aqui conosco o senador e também presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, está aqui direto ao vivo conosco. Olá, senador, alegria te rever depois de tanto tempo. Como vai? Olá, Fernando. Bom dia, parabéns aí pelo trabalho, né? Parabéns para nós cruzeirenses, campeão de Minas Gerais neste ano. Alegria enorme. A última vez que eu te vi, nós somos colegas de faculdade, né, senador? Lá na antiga FASF, né? Exatamente. É isso aí. É um prazer. Bom dia para você, para o Matheus, para a Jesse e para o Josias, e estou aqui à disposição. Muito bem. Senador, explica para a gente quais são os próximos passos. A gente está vendo muitas investigações que ocorrem paralelamente à CPMI também do crime organizado. São várias investigações e assuntos que são convergentes. O que o senhor tem em vista? O senhor vai ter uma reunião também com o ministro André Mendonça. Quais vão ser os pleitos e quais os próximos passos dessa CPMI? Fernando, você, ao abrir, colocou um ponto muito importante. A CPMI, ela tem enfrentado, agora, nessa fase, um desafio gigantesco. E eu tenho falado que esse é o momento mais difícil nessa investigação. Por quê? Nós, nos últimos meses, no ano passado, nós identificamos os operadores, nós identificamos a forma de golpe, as empresas que foram usadas para lavar o dinheiro, são quase 7 bilhões de reais. Nós identificamos como funcionava todo esse modus operandi. Agora, nós estamos caminhando para 2 pontos que são hoje mais difíceis. O primeiro deles, a investigação de entes políticos, porque não era possível que esse esquema se sustentasse sem a ajuda de parlamentares, servidores públicos e pessoas importantes dos governos, porque não é de um governo só. Isso veio desde o Temer, passou pelo Lula, pelo Bolsonaro e chegou ao Lula em esquemas em valores bilionários. O outro ponto são os bancos. É uma coisa impressionante. Quando você fala em chamar aqui a presidente de um banco, chamar aqui o representante de uma instituição financeira, a quantidade de gente que aparece para defender esses bancos é um negócio impressionante. Junte-se a isso as decisões que o Supremo Tribunal Federal tem tomado nos últimos anos numa concentração de poder, esvaziando as comissões parlamentares de inquérito. O que tem nos atrasado e muito da gente chegar a um relatório final mais amplo, muito mais transparente e profundo, são os habeas corpus, em que as pessoas não são obrigadas a vir, mesmo sendo testemunhas da CPMI e investigadas na Polícia Federal. São decisões como a do ministro Dino, por exemplo, monocráticas, que param o trabalho inteiro de um parlamento, uma decisão que, na minha opinião, é política, não tem fundamento constitucional, porque interfere diretamente no trabalho do parlamento, e nós ficamos a reboque dessa situação de desequilíbrio entre os poderes no Brasil. O parlamento está precisando se levantar, eu tenho cobrado isso do presidente do Senado, espero que o presidente da Câmara também percebam que ou nós nos posicionamos, fortalecemos as CPIs e CPMIs, ou no futuro não vai nem valer a pena começar a trabalhar, porque toda vez que a gente chega perto de alguém importante, vem uma decisão da Suprema Corte impedindo o nosso trabalho. Senador, ontem a gente teve aqui também no Morning Show o senador Alessandro Vieira falando sobre a coleta de assinaturas para uma nova CPI. Ele já teria hoje, inclusive, cerca de 35 assinaturas, faltando só agora a chancela do presidente, né, do Senado, Davi Alcolumbre. O senhor acha que mais uma CPI nesse momento ajuda ou atrapalha nesse ponto da investigação e da indignação que existe em toda a sociedade brasileira? Fernando, vamos fazer uma avaliação da CPMI do INSS nesses últimos meses. Nós temos 11 pessoas presas e outras várias em medidas cautelares, com tornozeleira eletrônica, acompanhamento de sigilo, patrimônio bloqueado que chega hoje a 3 bilhões e meio de reais. Então, só por isso, a CPMI já valeu a pena. Porque esses 6 bilhões e meio que foram roubados dos aposentados, parte está sendo devolvida aos nossos pensionistas com dinheiro público, dinheiro dos impostos. Então, nós
quando demos visibilidade a esse esquema, nós conseguimos, juntamente com o próprio Judiciário, que quando o Poder Legislativo e o STF se juntam, as coisas funcionam. Nós temos hoje 3,5 bilhões de reais apreendidos em Ferraris, Porsches, fazenda, apartamentos, casas, dinheiro vivo, dinheiro nas contas das pessoas envolvidas. Então, aqui a gente já fez a primeira parte. A prisão de todos os envolvidos. O esquema principal, Fernando e nossos telespectadores, os 11 que participaram, incluindo 4 servidores públicos, procuradores do INSS, aqueles que montaram, todos eles estão presos ou identificados. Então, aqui, nós já resolvemos. E o mais importante, nós demos visibilidade ao povo brasileiro do que aconteceu na Previdência. Então, a meu ver, uma CPMI que tem a representação popular, ela já faz um grande trabalho ao Brasil quando traz à tona esses esquemas, especialmente quando revela que há entes políticos envolvidos em toda essa história e passa a cobrar, a população começa a exigir dos representantes uma resposta. E isso hoje, então, para mim, uma CPMI do Banco Master é fundamental para que a gente possa ouvir Daniel Volcato. Aqui na CPMI do INSS, ele tem que ser ouvido por descontos irregulares em empréstimos consignados. É o nosso escopo e o nosso limite. Mas uma CPI do Master tem plena condição de investigar o Banco de Brasília, que agora está sendo socorrido com dinheiro público, tem condições de investigar todos os investimentos que foram feitos com dinheiro dos servidores, vai prestar um grande trabalho, uma CPMI específica do Master, e também essa do Alessandro Vieira seria uma CPMI para investigar 2 ministros do Supremo. Ora, em qualquer país sério do mundo, Alexandre de Moraes e Toffoli estariam afastados do cargo até que as investigações terminassem. E se fossem considerados culpados, eles seriam lá retirados da toga. Porque as acusações e as suspeitas são sérias e é o parlamento que tem a obrigação de fazer essa investigação. Senador, bom dia. Antes de mais nada, eu estou acompanhando o trabalho da CPMI desde o começo e preciso aqui usar esse tempo também para dar parabéns pelo trabalho e por toda a tentativa de esclarecer para o Brasil o que aconteceu dentro do INSS. Acho que uma parte importante disso aconteceu na última semana, quando vocês convocaram ali, tivemos os 87 requerimentos e, entre eles, um requerimento que tratava do filho do presidente Lula, o chamado Lulinha e apelidado Lulinha. Foi ali uma briga gigante, inclusive tivemos que explicar para muitos que não conheciam o regimento do Senado por que a mentira do golpe se dava ali. O senhor levou uma situação de dedo na cara e não apropriada para um parlamento de forma alguma, e ainda assim, ainda que validado pelo presidente Davi Alcolumbre com uma decisão correta, dias depois o ministro Flávio Dino, a partir de uma visão que diverge de anos de várias CPIs, talvez até que ele próprio fez parte, mudou seu entendimento e agora o requerimento não poderia ter sido votado no bloco. Eu gostaria de saber como que o senhor analisa essa interferência, se o senhor vê uma interferência do STF dentro da CPMI e se o senhor vai pautar novamente um requerimento para convocar o Lulinha e para também as quebras de sigilo. Muito obrigada. Olha, Jess, obrigado pela pergunta. A decisão do ministro Flávio Dino, como cidadão e como presidente da comissão, é um absurdo. É uma interferência indevida no trabalho do parlamento, uma decisão que não tem embasamento constitucional, porque o próprio Supremo faz votações em bloco, o Ministério Público faz votações em bloco, o STJ faz votações em bloco, os tribunais de justiça fazem votações em bloco. As CPMIs sempre fizeram votações em bloco. Na CPI do Covid, por exemplo, que foi uma CPI que atacou duramente o governo Bolsonaro, ninguém questionou as decisões. Agora, nós precisamos seguir o caminho republicano. Nós precisamos entrar com um agravo, ou seja, com um recurso, que eu duvido que ele vá aceitar. Isso vai para o pleno do Supremo, então nós vamos manter contato com um por um dos parlamentares, dos ministros, desculpe, para poder mostrar para eles, olha, é preciso respeitar o trabalho do Congresso. E essa decisão, ela escancarou o motivo principal dessa briga que vocês estão mostrando aí. O governo perdeu na estratégia, o PT perdeu nos votos e perdeu no regimento. E eu fui atacado duramente, inclusive, pelos blogs de esquerda e parte da imprensa que comprou
essa opinião do governo. Se o governo tivesse 16 votos, eu teria derrubado, eu não teria outra saída. Mas ali eu agi estritamente no regimento. Não foi o caso, a meu ver, é minha opinião, da decisão do ministro Flávio Dino. Por quê? A decisão dele foi dada num elo muito importante, que é uma lobista ligada ao filho do presidente, ligada também a Antônio Carlos Camilo, o careca do INSS, cuja uma testemunha foi clara em dizer que eram pagos uma mesada de R$300 mil ao filho do presidente, por meio, inclusive, possivelmente dessa lobista. Eu não posso dizer que o filho do presidente é culpado ou é inocente enquanto a comissão não tiver os documentos para que a gente possa fazer um relatório consistente. A decisão quebrou essa possibilidade, impediu a CPMI, usando, né, uma argumentação estapafúrdia, a meu ver, de quebra de sigilo em bloco. Por quê? Essa senhora Luxinger, ela tem muitas explicações a dar. Se o filho do presidente é culpado ou não, eu não sei, eu não vou fazer esse julgamento. Mas eu, como presidente de uma investigação, preciso ter um embasamento. Esse foi o motivo da briga. Agora, vamos olhar uma coincidência. Um dia antes, praticamente, sai na imprensa de que Roberta Luxinger mandou um recado de que ela não cairia sozinha se fosse abandonada. Menos de 24 horas depois, vem uma decisão de um ministro que foi indicado pelo presidente Lula, que tem ligações com o movimento sindical, que tem ligações com a esquerda, com o PT, e toma uma decisão contra a comissão. Todos esses argumentos, esses fatos, precisam ser levados em consideração. Eu pedi uma audiência com o ministro Edson Fachin, presidente do Supremo, que eu, como representante do parlamento, vou até ele dizer, olha, nós queremos respeitar a lei, queremos respeitar o Supremo, mas é preciso que o Supremo também nos respeite. E tenho cobrado do Davi Alcolumbre, olha, nós precisamos nos posicionar, porque alguém entregou a chave do Senado para o Supremo Tribunal Federal e ninguém foi lá buscar até hoje. A gente não pode mais tomar uma decisão aqui na comissão, que a gente não está. A insegurança jurídica é absurda. Quando o ministro fala assim, tem que ser feita a votação com o devido debate. O que é o devido debate? É uma pessoa, duas, é o regimento, é preciso esclarecer. Então, essa reestruturação, esse reequilíbrio entre poderes é fundamental para que o Brasil volte a ter segurança jurídica, Jess. Senador, bom dia, Matheus aqui. A gente tem visto aí o grande nome do momento é Daniel Vorcaro, é a situação do Banco Master, e a gente vê várias conexões, né? Ele fica ali passando por vários temas que a gente tem visto no nosso país. Vocês pretendem, apesar de algumas requisições já foram feitas, ainda não está muito claro, convocar a Marta Graeff, a namorada ou ex-namorada de Daniel Vorcaro, para depor, senador? Olha, nós temos uma delimitação legal muito clara. A nossa investigação são os descontos em empréstimos consignados. A investigação sobre o Master e o escândalo dos CDBs, investimentos com prejuízo aos servidores públicos, envolvimento com o mercado financeiro, isso não cabe à CPMI do INSS entrar nessa seara, porque nós vamos ser derrubados pela justiça. Isso é uma nova CPMI, quem tem que abarcar todos esses assuntos. Agora, o Vorcaro é uma questão de honra para mim, como presidente para a CPMI, nós trazemos ele aqui. Para isso, eu preciso convencer o ministro André Mendonça a mudar o posicionamento de permitir que as pessoas não venham espontaneamente ou convocadas à CPMI. Isso tem criado um problema sério para nós, porque é uma discussão jurídica. Eu o tenho como testemunha, porque ele não é investigado, porque não há relatório, mas ele é investigado na Polícia Federal. Aí o Supremo usa isso como uma forma de nos impedir de chamá-lo aqui. Mas se eu conseguir resolver essa questão, e nós trouxermos o Vorcaro até a CPMI, ele tem que nos explicar muita coisa. Ele tem que nos dizer, por exemplo, como ele conseguiu quase 320 mil contratos consignados entre cartões de crédito e empréstimos, e dos quais 240 mil não tinham assinatura das pessoas. Você não sabe se alguém autorizou, se a pessoa estava sendo descontada irregularmente, o INSS só simplesmente passou o dinheiro, não fez uma auditoria no tempo certo, fez auditoria depois que a CPMI chamou atenção sobre esse assunto, aí descobriu-se que esses contratos estavam a descoberto, que não tinham nota. Então nós temos que buscar. No caso da Marta Graeff, até o momento, não há absolutamente nada que aligue as questões do INSS. E eu tenho resistido muito em colocar em pauta requerimentos que sejam apenas políticos,
que sejam apenas por uma questão de um ano eleitoral, porque assim a CPMI acaba perdendo toda a credibilidade que ela tem. Mas, se for necessário, primeiramente nós vamos lutar para trazer o Vorcado. Para mim é uma questão de honra colocá-lo lá na tribuna como um cidadão comum para dar esclarecimentos. Se houver indícios, se aparecerem mais provas, aí sim eu posso colocar o requerimento para qualquer pessoa que tenha sido citada nas investigações. Tá certo. Senador, muito obrigado. Quero te agradecer enormemente. Obrigado pela atenção aqui conosco no Morning Show. Sempre bem-vindo por aqui. Um bom trabalho aí, sucesso aí na condução da CPMI. Saudações. Obrigado, também. Fernando. Um abraço a todos. Saudações. Então a gente viu aí o senador Carlos Viana. Ele deixou muito claro, né, esses objetivos, muito cirúrgico no que pretende, né, a CPMI, né, Jess? Muito cirúrgico, assim, esse elogio não seria dado a qualquer político da minha parte, mas ele tem feito realmente um trabalho na presidência dessa CPMI que é muito, mas muito mesmo admirável, até sabendo se afastar dessas questões políticas em um momento em que o Brasil precisa disso. Mais uma vez, o que mais importa são sim as pessoas lesadas, as pessoas que estão aí machucadas, que perderam seus bens, essa fraude chamada escândalo do INSS. E vale dizer o tamanho do número que ele trouxe, né? Mais de 300 mil contratos de consignado feitos pelo Banco Master, 240 mil pelo menos sem qualquer assinatura. Então, assim, é clara a conexão. Muito me estranha a gente ver um bloqueio do Supremo Tribunal Federal por uma convocação mesmo, por uma obrigatoriedade de nós termos Daniel Vorcaro, de nós termos, de fato, explicações e comprovações, porque o Sóstenes levar a sogra é apenas mais um exemplo de uma aposentada do Brasil, de uma pensionista que teve descontos irregulares. Então, esse número que o senador escancara e joga na cara nossa tem que provocar, Fernando, uma angústia, tem que provocar uma raiva, tem que provocar uma revolta no povo brasileiro. Porque não é possível que o STF, que a gente tanto espera recuperar a reputação, continue barrando esse tipo de investigação. E eu quero lembrar a nossa pergunta de hoje, né, que tem envolvimento político também. PCC, Comando Vermelho, são, na sua opinião, meu caro telespectador, meu caro ouvinte, são organizações criminosas, mas também são terroristas? Essa denominação pode mudar muito o cenário político brasileiro e até mesmo eleitoral. Essa é a nossa pergunta. Responde aí pra gente. PCC e Comando Vermelho são organizações terroristas? Enquanto você responde aí, eu tenho um recado importante para você que levantou hoje sem querer levantar. Levantou hoje, sim.